Eu vou mostrar para vocês uma reportagem que saiu em 2016, que ela explica um pouco melhor esse lance de número primo que eu acabei de falar para vocês, tá? Repara que a reportagem aqui, ela está desatualizada, ela é de 2016, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a reportagem atualizada, que não é desse site, mas essa reportagem traz informações importantes, por isso que eu quis mostrar para vocês, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, nós estamos falando de 21 de janeiro de 2016, olha lá. Ó. Na última quarta-feira, 20, foi revelada a notícia de que foi descoberto um novo número primo com mais de 22 milhões de dígitos, de algarismos. Gente, só pra vocês terem uma noção, vou parar aqui para atualizar vocês, tá? Os caras descobriram um número primo, que ele tem 22 milhões de algarismos, ok? Então, repara que se, uma conta rápida assim, ó, papum, tá? Se eu imaginar que cada dígito, cada algarismo, ocupa um espaço assim, ó, um espaço de 3 milímetros, tá bom? 3 milímetros, pequenininho assim, ó, tá? Se eu fizer 22 milhões vezes 3, né, supondo esses 3 milímetros, vão dar 66 milhões de milímetros. Lembra que para eu transformar de milímetros para quilômetros, eu tenho aquela tabelinha, então de milímetros para quilômetros eu tenho que dividir pelo 1 seguido de 6 zeros, que na verdade é 1 milhão. Então, se eu pegar 66 milhões de milímetros e dividir por 1 milhão, eu vou descobrir que isso dá uns 66 quilômetros. Bom, para vocês terem uma noção, quem conhece Atibaia vai saber exatamente o que eu estou falando. Se você pegar a estrada e for de São Paulo até Atibaia, vocês vão ver que de São Paulo até Atibaia tem 66 quilômetros. Ou seja, gente, se eu começasse a escrever esse número agora aqui em São Paulo e fosse escrevendo esse número primo de 22 milhões de dígitos, eu teria que escrevê-lo até chegar em Atibaia. Sacaram o tamanho do troço? Detalhe, né? Óbvio que, considerando aí que eu tô usando um espacinho assim de 3 milímetros para escrever cada algarismo. Tudo bem? Deu para entender que é, uau, grande. Ah, e detalhe, esse não é o maior ainda, tá? Porque essa notícia está desatualizada. Daqui a pouco eu vou contar para vocês qual é o maior, tá bom? Vamos continuar. Olha só. Esse número aí, né, gente, porque não dá nem para pronunciar esse número. Então, ele foi apelidado carinhosamente de M74207281. Bonito, né? Ó, o número pode parecer irrelevante para quem não conhece a aplicação que os números primos têm na área da computação. É isso que vamos explicar, mas de uma forma resumida. Quanto maiores os números primos que conhecermos, melhor é a criptografia de nossos dados, ok? E aí vamos ver um pouquinho mais dessa reportagem, olha só. Antes de tudo, vamos ao básico. O número primo é um número divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Você já aprendeu isso na escola, claro. Graças a essa propriedade, todos os números existentes podem ser quebrados, ou seja, decompostos em números primos, num processo conhecido como fatoração. Lembra que eu falei que fatorar e decompor são palavras sinônimas, ok, gente? Ou seja, significa a mesma coisa. Você também já aprendeu isso. Por exemplo, aí eles deram alguns exemplos aqui, ó. O número 21 pode ser fatorado como 7 e 3, 7 vezes 3 dá 21. O número 52, 2 vezes 2 vezes 13, resulta em 52. O 2002, que é quebrável em 2, 7, 11 e 13, ou seja, 2 vezes 7 vezes 11 vezes 13 vai dar 2002. Enquanto isso, 255.255 pode ser quebrado em 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13 vezes 17. Ou seja, se eu fizer essa multiplicação, eu retorno nesse número. Lembrando que é uma multiplicação apenas de fatores primos. Aí tá aqui, ó, já deu para entender a ideia geral. Não importa o quão grande for o número, ele pode ser fatorado. Mas quando falamos em números de 200 dígitos, de 500 dígitos, de 1.000 dígitos, de 10.000 dígitos, ou seja, né, galera, aí a vida complica, né? Aí tá aqui, ó. A questão é que quanto maior o número fica, mais difícil é para fatorá-lo. Até hoje, não foi descoberto um método eficiente de quebrar números enormes em primos, a não ser por força bruta, por tentativa e erro. Ou seja, galera, se alguém descobrir um dia um método mais fácil, então tudo isso aí cai por água abaixo, ok? E não pensem que as pessoas não estão tentando, tá? Mas por hora, vocês estão percebendo que não é nada simples isso aí, certo? Por isso mesmo, ele fala aí em força bruta, ou seja, aquele método que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Vamos lá, ó. Só que, quando falamos em algarismos muito grandes, podem ser necessários muitos anos, mesmo com um grande poder computacional, para conseguir chegar ao resultado correto. Para quebrar o número de 500 dígitos, a demora pode chegar a décadas, talvez a séculos.
Então, eu boto lá o computador para rodar e ele fica lá, tentando fatorar, tentando fatorar, tentando fatorar. E mesmo o supercomputador, eles estão falando aqui que pode demorar muito tempo, tá bom? Olha só, continuando, né, a reportagem, ó. No entanto, fazer o caminho inverso e criar um número gigantesco é bastante fácil. Vocês viram, eu peguei o crivo de Eratóstenes ali, multipliquei alguns números primos e cheguei num número grande, tá bom? Aí tá aqui, ó. Basta multiplicar dois números primos gigantes para chegar a um algarismo não primo, ainda maior e quase impossível de fatorar à força. Na verdade, quando ele fala assim, ó, basta multiplicar dois números primos gigantes para chegar a um número não primo, né? Porque não é só um algarismo, tá, gente? É um número não primo ainda maior e quase impossível de fatorar à força, tá? Se você não conhece aqueles dois números usados inicialmente, é muito difícil descobri-los à força. E é aí que entra a criptografia, que nada mais é do que uma forma de usar a matemática para garantir a segurança dos dados. Tudo que um computador pode fazer facilmente, sem que ele possa ser desfeito com simplicidade, será do interesse da tecnologia de encriptação e segurança. Muito interessante, né, gente? Continuando, olha só o que está escrito aqui, ó. Os números primos servem, portanto, como base de uma série de algoritmos de segurança, como é o caso do RSA. Gente, eu já vou explicar para vocês melhor o que é isso, tá? Muitas pontas aí. Aí tá aqui, ó. Nesse caso, há uma chave pública que pode ser de conhecimento geral, que consiste em dois números primos grandes, que permitem criptografar uma mensagem, e uma secreta, com outros números que possibilitam remover a encriptação. Assim, as pessoas poderiam enviar mensagens para você usando sua chave pública, e só você poderia lê-las, usando sua chave secreta para desencriptar. Qualquer outra pessoa precisaria fatorar a base da força e, portanto, de forma altamente ineficiente, os números enormes para descobrir os primos envolvidos no processo. Aí tá aqui, ó. Essa é a base da criptografia, por trás de coisas simples que fazem parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, transmitir o número de cartão de crédito para uma loja online ou fazer o login em um site de um banco. Bom, bem interessante, né? Então, essa reportagem eu tô trazendo aqui para vocês porque eu acho que ela esclarece, ela traz uma clareza aí em relação ao assunto um pouquinho maior, tá bom? Agora, olha só. Vou mostrar aqui para vocês uma reportagem um pouco mais recente, mas que ainda não é o maior número primo descoberto, tá bom? Na verdade, nessa época aqui, ó, nós estamos falando de janeiro de 2018, tá? Saiu essa reportagem. Só que em dezembro de 2018, galera, descobriram um número ainda maior, tá? Mas vamos lá, vamos por partes. Tá escrito aqui, ó. Descoberto o maior número primo com 23 milhões de dígitos. Então, repara, era 1 milhão de dígitos a mais do que o anterior, né? Vocês perceberam que o anterior ele era por volta de 22 milhões de dígitos. Então, com 1 milhão de dígitos a mais, repara, enorme, né? Aí, olha só que legal, tá? Isso aqui, ó, é o início do maior número primo conhecido até essa data, lembrando que eu tô falando de janeiro de 2018, que tá aqui. Então, gente, olha só, isso aqui é só o início do número, né? Porque, como eu tô falando pra vocês, caracas, ia demorar horrores e eu precisaria de muito espaço para poder escrever esse número aí com 23 milhões de dígitos, né? Aí tá aqui, ó, um engenheiro elétrico norte-americano de 51 anos, Jonathan Pace, descobriu o maior número primo conhecido até a data, com mais de 23 milhões de dígitos, de acordo com um comunicado de sua equipe. Aí vem a parte que talvez vocês não saibam. Ele ganhou dinheiro com isso, tá, gente? Eu já vou explicar isso melhor, quer ver, ó? Pace manteve um computador pessoal com processador Intel i5 6600, trabalhando durante 6 dias sem parar, para provar que 2 elevado a 77.232.917 menos 1 é um número primo. Ou seja, gente, se eu pegar o 2 e ficar fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter que fazer isso, ó, 77.232.917 vezes. Aí eu pego o resultado e faço menos 1, pá, dá esse número primo aí que o cara descobriu. Fácil, né? Só que não. Aí tá aqui, ó. Receberá uma recompensa de $3.000, que nessa época, tá, gente? A gente sabe que hoje o dólar tá um outro valor, obviamente, mas nessa época, convertendo, era o equivalente a R$9.700. E detalhe, tá? Qualquer pessoa, e aí vem a parte legal, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, mas qualquer pessoa que descobrir
o próximo número primo também vai ganhar a mesma quantia, tá? Existe um projeto aí onde eles distribuem esse valor, até parece que isso é tão fácil de conseguir, né, gente? Mas eles dão esse prêmio, essa premiação de $3.000 para quem consegue descobrir os números primos que eles chamam de primos de Mersenne. Já entro no assunto, espera um pouco, tá? Que eu sei que esse assunto é super polêmico. Só que detalhe, tá? Olha que interessante. Se alguém conseguir descobrir um número, ok? Porque o maior que tem hoje, vocês vão ver daqui a pouco, ele gira em torno de 25 milhões de dígitos. Mas se alguém conseguir descobrir um número com 100 milhões de dígitos, olha só o quanto a pessoa vai ganhar. Tá escrito aqui, ó. A Fundação Fronteira Eletrônicas, com sede em São Francisco, Estados Unidos, oferece $150 mil para a primeira pessoa que encontrar um número primo de 100 milhões de dígitos. Tcharam! Ou seja, gente, dá para ganhar dinheiro achando o número primo. Mas por que os caras estão pagando esta fortuna para quem achar o primeiro número primo que tenha tantos dígitos assim? Galera, porque de posse desse número primo, né, repara que essa empresa detém grande poder, né, poder inclusive de invadir sistemas ou proteger sistemas, né, e aí tudo vai depender do uso que vão fazer disso, e a gente espera sinceramente que seja só para uma proteção e não necessariamente para um ataque, mas repara que a pessoa fica extremamente privilegiada se ela tem esse conhecimento de números primos agregado ao conhecimento computacional, porque não adianta só saber um, vocês estão percebendo que não adianta, né? E aí, para vocês entenderem um pouco melhor tudo isso, ó, aqui tá a fonte, tá, dessa reportagem, aqui estou só mostrando a data, né, deixando bem claro que foi em janeiro de 2018 que saiu essa reportagem, porque, como eu já falei, tem um número primo maior ainda, tá bom? Para vocês entenderem bem melhor, agora sim, vocês vão ver um vídeo muito interessante. Vendo esse vídeo, vocês vão entender um pouquinho melhor o que é aquela criptografia RSA que estava escrito lá. Vocês vão entender um pouquinho melhor como é que funciona esse lance de chave, tá? Só que, gente, repara o seguinte, que isso eu tenho que deixar bem claro para vocês. Isso é um assunto polêmico, é um assunto complexo, tem um grau de dificuldade gigantesco. Então, o que eu fiz? Para ficar um pouco mais compreensível para vocês, tá? Eu peguei trechos desse vídeo, tá bom? Que são os trechos que vai permitir com que vocês tenham uma compreensão melhor sobre o assunto. Mas eu super aconselho vocês a assistirem o vídeo na íntegra, tá? O vídeo ele é composto de 4 partes, vocês vão perceber que aqui, ó, eu coloquei a fonte, então vocês podem pesquisar aqui, tá bom? E, relembrando, aqui nós vamos ver algumas partes desse vídeo, tá bom? Vamos começar? Até os anos 1970, a criptografia se baseava em chaves simétricas, o que significa o remetente criptografa a mensagem usando uma chave específica e o receptor descriptografa usando uma chave idêntica. Como você pode lembrar, a criptografia é um mapeamento para uma mensagem utilizando uma chave específica para um texto cifrado. Para descriptografar o texto cifrado, você usa a mesma chave para reverter o mapeamento. Então, para Alice e Bob se comunicarem de forma segura, eles primeiramente devem compartilhar de chaves idênticas. Entretanto, estabelecer uma chave compartilhada às vezes é impossível se Alice e Bob não podem se encontrar fisicamente, ou requer comunicações extras quando se usa a troca de chaves Diffie-Hellman. E mais, se Alice precisar se comunicar com muitas pessoas, talvez ela seja um banco. Ela tem que trocar chaves diferentes com cada pessoa. E aí terá que gerir todas essas chaves e enviar milhares de mensagens só para estabelecê-las. Haveria então uma forma mais simples? Em 1970, James Ellis, um engenheiro e matemático britânico, estava trabalhando em uma ideia para a criptografia não secreta. É baseada em um conceito simples, ainda que inteligente. Fechar e abrir são operações inversas. Alice poderia comprar um cadeado, guardar a chave e enviar o cadeado aberto para Bob. Bob fecha sua mensagem e manda de volta para Alice. Nenhuma chave é trocada. Isso significa que ela poderia publicar amplamente o cadeado e permitir que qualquer pessoa no mundo envie uma mensagem. E agora ela só precisa manter o controle de uma única chave. Ellis nunca chegou a uma solução matemática, apesar de que ele tinha um sentido intuitivo de como deveria funcionar.
2000 anos, Euclides mostrou que todo número possui apenas uma fatoração prima, que pode ser vista como uma chave secreta. Acontece que a fatoração prima é um problema naturalmente complicado. Deixe-me explicar o que é fácil e o que é difícil, introduzindo a complexidade de tempo. Todos nós já multiplicamos números antes, e cada um tem o seu modo para acelerar o processo. Se programarmos um computador para multiplicar números, ele pode fazer isso muito mais rápido do que um humano. Aqui está um gráfico que mostra o tempo necessário para um computador multiplicar dois números. E claro, o tempo necessário para encontrar a resposta aumenta quando os números crescem. Note que o tempo de cálculo fica bem abaixo de 1 segundo, mesmo com números bem grandes. Se te pedem para encontrar a fatoração prima de 589, você notará que o problema parece mais difícil. Não importa a sua estratégia, você vai precisar de algumas tentativas para encontrar um divisor de 589. Com algum esforço, você perceberá que 19 vezes 31 é a fatoração prima. Se te pedissem para encontrar a fatoração prima de 437.231, você provavelmente desistiria e usaria um computador. Isso funciona bem para números pequenos, mas se usamos um computador para fatorar números cada vez maiores, há um efeito de fuga. O tempo necessário para realizar os cálculos cresce rapidamente, já que há mais passos envolvidos. À medida que os números crescem, o computador leva minutos, ou então horas, e eventualmente precisará de centenas ou milhares de anos para fatorar números enormes. Nós, portanto, dizemos que é um problema difícil, devido a essa taxa de crescimento do tempo necessário para resolver. Então, fatoração foi o que Koch usou para desenvolver a solução do alçapão. Passo 1. Imagine que Alice gera um número primo aleatório com mais de 150 dígitos. Denote-o por P1. Então, um segundo número primo com quase o mesmo número de dígitos. Denote-o por P2. Ela então multiplica esses dois números primos para conseguir um número composto n, que possui mais de 300 dígitos. Esse passo de multiplicação levaria menos de 1 segundo. Nós até conseguimos fazer isso em um navegador de internet. Então ela pega a fatoração de n, P1 vezes P2, e a esconde. Agora, se ela der n a qualquer pessoa, essa pessoa teria que ter um computador rodando durante anos para ter a solução. E requer que eles saibam os fatores primos de n. Se n for grande o suficiente, Alice sabe que isso levará centenas de anos, mesmo com a mais poderosa rede de computadores. Esse truque foi imediatamente patenteado depois de sua publicação. No entanto, foi redescoberto de forma independente em 1977 por Ron Rivest, Adi Shemer e Len Adam, motivo pelo qual é conhecido como criptografia RSA. RSA é o algoritmo de chave pública mais usado no mundo e o software mais copiado da história. Cada usuário de internet na Terra está usando RSA, ou uma variação dele, ainda que não saiba disso. Sua força se baseia na dificuldade de encontrar números primos, que surge das profundas questões sobre distribuição dos números primos, questões que permanecem sem respostas por milhares de anos. Pois é, galera, muito interessante, né? Bom, e aí chegamos numa parte que eu acho que vai interessar muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá bom? Gente, vocês sabiam que vocês próprios podem tentar achar um número primo com a ajuda de um software? Vocês sabiam que existe um projeto de participação pública, ou seja, um projeto de pesquisa, onde qualquer um pode participar, que ele recebe esse nome aqui, ó, GIMPS, justamente porque são as iniciais de Great Internet Mersenne Prime Search, ok? E é um projeto, galera, onde você instala um software no seu computador e deixa ele lá rodando para ver se você consegue ou não achar um número primo. Então, na verdade, basicamente funciona assim. Você cede o seu computador, né, para eles, porque seu computador vai ficar rodando ali, procurando esses números primos. Mas, em contrapartida, se você achar um próximo número primo, eles vão te pagar $3.000 quando você achar o próximo número primo de Mersenne. Quer ver?
Vou mostrar para vocês os dados mais atualizados e daqui a pouquinho como é que você faz caso você queira instalar esse programa, esse software no seu computador e ser um dos participantes desse GIMPS, tá bom? Repara o seguinte, ó, tá escrito aqui, ó, que a GIMPS descobriu o maior número primo conhecido, ok? Ele tem aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, gente, quase 25 milhões de dígitos. E aí, como é que foi isso, ó? Olha o que tá escrito. Um computador oferecido por Patrick Laroche fez a descoberta em 7 de dezembro de 2018. Lembra que eu falei para vocês que aquela reportagem era de janeiro de 2018 e já tinham descoberto um número maior, que foi em dezembro de 2018? Olha aqui, ó. Patrick é um dos milhares de voluntários que usam o software GIMPS, gratuito, disponível e tá aqui, ó, o endereço onde está disponível este software gratuito para você poder procurar, tá bom? Olha só qual foi o número primo de Mersenne que ele descobriu. E aí, só para vocês entenderem, tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês vão perceber que a gente chama de número de Mersenne, números que tem essa carinha aqui, ó, que podem ser escritos como 2 elevado a algum valor, que aqui eles chamaram de P, menos 1, ok? Quando esse número que tem essa carinha é um número primo, a gente chama de primo de Mersenne, ok? Repara que esse software que você acaba instalando no seu computador, caso você queira ser um dos participantes desse GIMPS, tá bom? Que é, como eu já falei para vocês, esse projeto de pesquisa com participação pública, tá? Repara que utilizando esse software, o último número primo, o maior número primo que se tem conhecimento até hoje é esse aqui, ó. Que número é esse, ó? É 2 elevado a 82.589.933 menos 1. Ou seja, se eu ficar fazendo assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, esse número de vezes que tá aqui, ó, que o expoente tá indicando, pegar o resultado e fizer menos 1, eu acho o maior número primo que se tem conhecimento até hoje, ok? Então, até hoje, o maior número primo que se conhece, ele tem aproximadamente aí 25 milhões de dígitos, como vocês podem ver, tá? Quer ver uma outra coisa interessante? Vamos lá, ó. O novo número primo, também conhecido como, aí eles apelidaram aqui o novo número primo de M825899933, é calculado multiplicando juntos 82.589.933,2 e depois subtraindo 1. É mais de 1,5 milhão de dígitos maior que o primo recorde anterior, em uma classe especial de números primos extremamente raros, conhecido como números primos de Mersenne. É apenas o 51º Mersenne primo conhecido já descoberto, cada vez mais difícil de encontrar. Aí olha só o que eles comentam aqui no site. Os primos de Mersenne foram nomeados pelo monge francês Marin Mersenne, que estudou esses números há mais de 350 anos. O GIMPS, fundado em 1996, descobriu os últimos 17 primos de Mersenne. E, gente, deixa eu deixar só uma coisa bem clara, tá? Não são todos os números primos que podem ser escritos com essa carinha de 2 elevado a n menos 1, ok? Tem número primo que não é primo de Mersenne, tá? No caso aqui, o software, ele busca esses primos que são primos de Mersenne, ok? Ou seja, que eu posso escrever com esta carinha de 2 elevado a algum valor, pego o resultado e subtrai 1, tudo bem? Aí, vamos lá, ó, o que eles falam aqui, ó. Voluntários baixam um programa gratuito para procurar esses números primos, com um prêmio em dinheiro oferecido a qualquer pessoa com sorte o suficiente para encontrar um novo número primo. O professor Chris Caldwell mantém um site oficial sobre os maiores números primos conhecidos e tem uma excelente história dos números primos de Mersenne. Aí olha aqui, ó, um achado de sorte em uma sequência de sorte. Olha como é que foi descoberto esse último número de primo de Mersenne aí, tá bom? Ó, Patrick Laroche é um profissional de TI de 35 anos e vive em Ocala, Flórida. Por muitos anos, Patrick havia usado o software GIMPS como um teste de estresse gratuito para as compilações de seus computadores. Recentemente, ele começou a caçar em seu servidor de mídia para retribuir o projeto. Após menos de 4 meses e apenas na 4ª tentativa, ele descobriu um novo número primo. Aí, gente, lendo isso, parece que é muito fácil descobrir um número primo, né? Mas claro que não é, tá? Tanto não é que, olha o que eles escreveram aqui, ó. A título de comparação, alguns participantes do GIMPS pesquisaram por mais de 20 anos
com dezenas e milhares de tentativas, mas sem sucesso. Então não é todo mundo que consegue, pelo contrário, né, gente? É muita gente tentando, o computador fica lá rodando por muitos e muitos anos, várias tentativas, e não necessariamente isso te garante que você vai dar conta de descobrir um número primo de Mersenne, tá bom? Provando assim que até o rapazinho pode competir contra aqueles que muitos recursos possuem, né, de computação. Ou seja, né, eles estão querendo dizer o seguinte, que o cara aqui também não contou só com conhecimento, né? Ele tinha um software em mãos e ele contou com a sorte aí também, né? E, gente, repara, quem descobre o primo de Mersenne, né, os próximos e assim por diante, claro que uau, uma super descoberta, mas não é só o cara que tá descobrindo, né? Tem toda uma galera aí por trás disso tudo, inclusive a pessoa que desenvolveu o software para buscar, para procurar esses primos de Mersenne, né? Vocês estão vendo que de posse desse programa é difícil sim, obviamente, também não vamos tirar o mérito dele, mas repara que tem outras pessoas que também merecem, né, o mérito em relação a isso aí, tá bom? E aí, olha que legal, tá? Se vocês entrarem lá no site do GIMPS, né, para poder se cadastrar ou simplesmente para ver como é que funciona, vocês vão encontrar lá essa página aqui que fala, inclusive, da premiação, tá? Então, olha o que eles falam aqui, eu vou ler só um trechinho aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó, Prêmio Mersenne Prime, de $3.000, que é atribuído a um participante do GIMPS por cada novo número primo de Mersenne descoberto após 23 de agosto de 2008 e com menos de 100 milhões de dígitos. Regras além das regras gerais de premiação. Então, e aí eles vão falando das regras, falam que inclusive eles podem modificar o valor do prêmio e assim por diante, tá, gente? Mas repara, e aí é bem interessante, se você entrar no site, vocês vão perceber que essa premiação é dada desde essa data aí, tá? Só que esse GIMPS, ele existe desde 1996. Ou seja, a gente tá falando de 2020, a gente tá falando aí de 24 anos de existência, tá bom? E o que acontece? Num determinado período, algumas pessoas acabaram descobrindo, utilizando esse software, números primos. E aí eles tiveram que pagar muito mais premiações do que valores aí em dinheiro do que eles estavam imaginando. Então, ano passado, eles inclusive fizeram uma solicitação aí para a galera, para todo mundo que pudesse contribuir, pudesse ajudar, que doasse algum valor para eles. Eles só fizeram isso realmente ano passado, né? Porque através dessas doações iria continuar esse incentivo, né, a pesquisa, porque isso é um incentivo, né, gente? Quem ouvindo essa mensagem não fica pelo menos curioso e fala assim, ai, deixa eu dar uma olhadinha lá no site para ver como é que é, né? E aqui, ó, e depois eles estão falando do prêmio que eles vão dar, né, para quem conseguir descobrir o primeiro número primo de 100 milhões de dígitos. E aí aqui, ó, nessa segunda parte, vocês podem verificar que é o prêmio que vale mais, né, gente? Esse prêmio maior aqui, ó, repara, tá escrito aqui, ó, o GIMPS empreendeu uma tentativa organizada e sistemática de ganhar o prêmio de computação cooperativa de $150 mil da Electronic Frontier Foundation. Na verdade, é aquela que eu já mostrei uma reportagem para vocês falando que essa empresa realmente pretende dar esses $150 mil, né, para quem conseguir descobrir esse primeiro número primo maior do que 100 milhões de dígitos, né, com 100 milhões de dígitos aí. Só que aí, repara, se a pessoa conseguir descobrir utilizando esse software, então esse prêmio vai ser distribuído em 3 partes, né? E aí, ó, se vocês forem ver aqui, tá escrito aqui, ó, observe que este prêmio, nas taxas de participações atuais, pode exigir cálculos estimados de 12 a 15 anos antes de que uma descoberta qualificada seja feita. Gente, muito tempo, né? E aqui, ó, eles falam, ó, $50 mil serão concedidos ao descobridor premiado com o valor de 100 milhões de dígitos, ou seja, né? Tá vendo? Ó, são 3 parcelas de $50 mil, porque eles pretendem distribuir esse prêmio, uma vez que a pessoa, né, se a pessoa localizar esse número primo com 100 milhões de dígitos utilizando esse software aí, repara que aí o mérito realmente não é só da pessoa, então é justo que esse prêmio seja distribuído, tá bom, gente? Bom, e para finalizar o assunto, você pode ser o próximo. Na verdade, óbvio, né, gente? Só instale o software no seu computador com autorização de papai e mamãe, caso papai e mamãe deixe, né, se você for menor de idade. Se você for maior de idade e tiver um computador, então, né, sinta-se à vontade aí, mas acho que vale a pena dar uma olhadinha aí no site, tá bom? Quem sabe você não é o próximo
a descobrir um número primo aí, um primo de Mersenne, tá bom? Lembra também que não é só baixar o software, tá bom? Dá uma pesquisada em relação a primos de Mersenne, vocês vão aprender coisas bem interessantes, tem muitas coisas na internet, algumas válidas, outras nem tanto, então procura saber a veracidade disso, mas tem muitas coisas muito interessantes sobre esses primos de Mersenne, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado muito do assunto, eu particularmente adoro esse assunto, eu acho ele fantástico, tá? E até a nossa próxima videoaula do canal. Beijo, fiquem com Deus, tchau!